Senhor presidente, senhores vereadores, fiquei muito feliz com a colocação dos colegas aqui sobre a nossa presença lá no Corpo de Bombeiro, porque afinal de contas aquele Corpo de Bombeiro também foi construído pelo município de Capão da Canoa. E a gente tem por obrigação continuar ajudando para que quando a gente precise... Perdão, se o senhor me permite uma parte, Pois foi construído o prédio por uma administração trabalhista. Na época ainda não era, Atlar. Na época ainda não era. Era a PFL. Mas, de uma certa forma, a gente fomos muito felizes para lá, porque eu acompanho e fui parceiro aqui do vereador Otávio na legislatura ao qual ele fez esse repasse ao governo municipal para que fosse adquirido esse caminhão. E terminou o governo e não foi cumprido aquilo que se tinha tratado. Assim como eu já citei aqui várias vezes na tribuna, como não foi cumprido com o vereador Dilceu, como não foi cumprido com o vereador Gabriel, e comigo foi cumprido uma parte aqui na Flávio Boianópolis, onde foi o asfaltamento da Casa de Cultura até a São Jorge, onde a gente devolveu R$250 mil. Eu não tenho problema nenhum de dizer, e hoje fui até o final da General Osório, passando ali pela Gaspar Grisa, e me lembrei do asfaltamento também que o nosso companheiro e presidente Sérgio Oliveira, aonde eu pude descer pela Gaspar Grisa, já voltar pela Valdomiro, também contemplado com asfalto. Esperamos que dê uma manutenção ali, né, o Serginho, para que não deixe aquele valo entupir. Mas hoje a gente tem uma avenida na frente do colégio, um estacionamento decente para que os professores, né, possam ter ali. Foi feita uma área de circulação naquele bairro, tranquilamente. Porque eu não tenho problema nenhum de dizer do trabalho de cada um. O vereador Lara é envolvido com a educação, está sempre pleiteando alguma coisa. E quero dizer que no CEACRIA também, a Câmara se propõe, através do vereador Otávio também, assim como o vereador Lara em educação, que na medida do possível essa casa sim vai ajudar o município a criar as coisas e as condições para alguns lugares que não tenha. Essa é uma parceria da Câmara de Vereadores, como já vemos fazendo e tratando há muito tempo, vereadores. Eu acho que talvez para algumas câmaras sou estranho, ou para algumas pessoas, porque o vereador não tem a prerrogativa de fazer um projeto de lei para dizer que eu vou fazer aquilo ali. Mas tem, quando o presidente dessa casa, e há um bom entendimento com os colegas, nós achamos necessário a construção de alguma obra, se disponibilizemos o recurso para que o prefeito execute essa obra. Porque quando se é um governo de oposição, a primeira coisa que ele vai dizer, não tenho recurso. Nós ajudamos. Então não tem desculpa, né, vereador? Então, isso foi o que aconteceu. O Serginho era vereador de situação, mas colaborou, assim como o vereador Otávio, várias pavimentações em Paviés, quando foi presidente. E nós, assumindo a presidência o ano passado, que nem diz o vereador Otávio, não fica palavras ao vento, está tudo no nosso gabinete. Acredito que ele tem, assim como eu tenho. Recurso passado, com o nosso secretário de Planejamento, que está aqui, o ex-secretário Beto, ao Santa Luzia, né, que a gente conseguiu repassar um aparelho também para que fosse feita a hemodiálise no nosso município. E aquisição de usina de asfalto, asfaltamento de vias, vários recursos, um carro para pai, né, com o seu imobiliário também. Algumas escolas que nos procuraram também foram contempladas. A Rui Teixeira. E deixaria uma pergunta para o vereador Ademar, porque vamos correr atrás também, porque deixamos e foi licitado, se eu não me engano ainda, e o Beto era o nosso secretário, a capela mortuária da Rui Teixeira, a qual essa casa aqui deixou à disposição R$60 mil e o município mais 60, que era em torno de R$120 mil. Pelo que a gente está precisando, parece que teve uma empresa ganhadora, e nós vamos pedir para que o prefeito toque essa obra. Assim como ali da São Jorge,
tinha sido licitado, porque essas obras que foram licitada e feito o contrato, pode ter certeza a população de Capão da Canoa. O empenho ficou feito, ficou o valor empenhado. E o que não ficou empenhado de algumas obras que estavam em andamento em licitação, eu acho por questão de respeito, deveria de empenhar, porque ficou recurso para isso, vereadores. Vocês viram quando o prefeito, aqui nessa tribuna, fez uma prestação de conta para a nossa comunidade e deixou consideráveis recursos para ser investido. A questão da Praça Antenor, até a gente tem que ir com mais calma, vereador Nené, porque é recurso federal, e recurso federal a gente sabe que, às vezes, é muito mais lento para ser aplicado. Vou dar um exemplo, a Praça da Arco-Íris aqui, tinha, né, Alberto, um recurso, e aí aquela praça não saía, conseguimos projetar outras, e com o recurso da própria Secretaria de Obras, realizamos aquela bela praça lá, então, em frente ao campo, para frente do posto de saúde. E a gente conseguiu, então, concretizar muito mais rápido do que a que tinha o recurso federal que já estava estabelecido. Então, eu sempre no começo, né, Demar, quando nós assumimos a primeira legislatura, o pessoal ia a Brasília assim, eu arrumei 300 mil, eu arrumei 200. Calma, gente, esse dinheiro tem que estar aqui primeiro. Porque nós corremos atrás e o nosso secretário sabe disso, que de muitas emendas e muitas não foram realizadas porque não foi empenhado pelo governo. E aí quando começou, que o governo fez uma eleição para ganhar, né? Aí cotou lá para cada deputado um valor de emenda parlamentar, ao qual não foi realizado, gente. No momento que se elegeu, o governo federal começou a podar esses recursos. Então, tomara que a pista do skate seja realizada, que é uma luta também do meu amigo vereador Carlinhos, que nós tínhamos uma na beira-mar, mas teve um problema, e aí foi entrada ao Ministério Público, ao qual nos fez desmancharmos no governo do Jairo. E então referente ao carro de bombeiro, o caminhão de bombeiro, quero agradecer muito ao comandante que nos citou, a Câmara de Vereadores, sabendo do empenho que nós tivemos, vereador Otávio, para que isso se realizasse, né, ao qual ele disse, e os vereadores que estavam lá, né, são testemunha, ganhamos um caminhão, primeiro caminhão novo, zero, né? Então, isso é gratificante, e dos melhores, diz ele, que isso é de ponta, porque o nosso estado é o melhor fabricante de caminhão de bombeiro do Brasil. Então, realmente, ele vem atender às nossas necessidades. Há uns anos atrás, alguns 3, 4 anos atrás, eu vi, próximo à minha casa, pegou fogo. Era uma meia-noite numa casinha humilde. O caminhão do bombeiro chegou, fez mais barulho do que tinha água dentro. E foi, deu 2 mangueiradas e acabou a água. E foi, eu digo, vai pegar do valo, né? Mas não, tinha que vir abastecer aqui. Quando chegou, estava só a cinza de volta. Queimou toda a casinha era de madeira. Quer dizer, se não tivesse vazado uma quantidade de água, provavelmente, talvez, tivesse conseguido apagar o fogo. Né? Então, agora eu acredito que a gente vai estar, não 100%, mas bem melhores condições do que estava no momento. Sobre o seletista, vereadora, e o vereador Atilar disse que não é nosso compromisso aqui de o edital, mas vai ter que ser, vereador. Nós vamos ter que aprovar, quando aprovar a lei aqui, vereador Lara, nós vamos ter que pedir uma cópia do edital de como será o procedimento para colocação e notas dos que prestarem esse concurso. Porque faltou isso ainda para nós. De tudo que nós fizemos, né, buscando a informação para poder aprovar aquela quantidade de funcionário que era exorbitante, ao qual cortaram quase que pela metade. E aí, no momento que começou essa reclamação estrondosa dentro do município, eu fiquei muito preocupado. Porque, primeiro, se preocuparam em desqualificar os nossos profissionais daqui. Esse é o meu sentimento. Porque as pessoas que já trabalhavam no parque de máquinas, ou os professores, pelos anos de serviço, teriam mais pontuação. Não era assim, vereadora? O que fizeram? Retiraram essa pontuação.
para que quem tivesse mais curso recebesse as pontuações. Ora, eu quero um médico com experiência para operar, eu não quero um cara cheio de canudo que não operou ninguém. Então, o que fizeram foi abrir para todo o redor do nosso município, para que viesse muito mais gente participar desse concurso seletista. E nessas coisas, eu sou bairrista. Porque primeiro eu quero matar a fome do meu povo, que é o nosso daqui de Capão da Canoa. É isso que eu penso. Porque ficou praticamente, vereador Nené, meu presidente, igual a situação da Beira-Mar no Carnaval. Os nossos quiosqueiros, os nossos pontos de crepe, pagam o imposto o ano todo, um recurso que não é tão pouco. Aí na semana do Carnaval, que é para ganhar o dinheirinho, ambulante por tudo que é canto. Foi mais ou menos assim que aconteceu com o seletista. A hora do nosso funcionário trabalhar, garantir um emprego, que são pessoas humildes que trabalharam comigo no parque de máquina, praticamente não conseguiram se colocar. Então, nós vamos ter que realmente, quando aprovarmos uma próxima lei... Pois não, meu presidente. Parece que a atual administração dá preferência sempre para o pessoal de fora, não os nossos. Eu acho que esse é o critério deles. Pois é, vereador, mas esse recurso fica para nós aqui quando tu emprega dentro do nosso município. Quando é o nosso crepeiro que vende o crepe, ele vai ficar aqui o ano todo comprando no mercados locais. O senhor, como empresário, sabe disso. Nós temos um exemplo ali, ó, o Renato, foi um dos maiores prejudicados com esse carnaval lá embaixo que aconteceu, né? Dinheiro saiu daqui, foi embora, não foi gasto aqui, não tivemos retorno nem nada. Então essa é a preocupação. Quando o vereador Lara fala aqui, que não é demérito elogiar ninguém, eu quero dizer da humildade do Tita, e deixei ele por último, porque eu sei da vertente que ele vem. A gente se criou, quem conhece a minha família, e entendi o que tu estava falando sobre mãe. E pai também. Porque, muitas vezes, e os pais vão entender o que eu estou falando, tem o melhor pedaço de carne, Tita. E o pai diz, não, esse eu não gosto. Mas não é porque eu não gosto. É porque é para deixar para o filho comer. Já vi muitas vezes acontecer. De dividir o salgado com os filhos e às vezes ficar com fome. Porque quem se criou em Capão, e igual a gente se criou, que a General Osório era chão batido, e aquela região onde morava teu pai, e tive o privilégio muitas vezes de trabalhar com ele na obra, e sabe a dificuldade que o pessoal que se criou ali passou. Quando nós conhecemos luz elétrica, eu tinha 13 anos de idade. Já tinha na RS. Mas ali na Valdomiro, próximo ao Vilingás, não existia. Nós tínhamos água de poço, eu nasci na casa do Zilico. E passávamos na General Osório para vender jornal. A pescaria aqui era um trilho, tinha uma pinguela aqui atrás, bem do Armando Schmidt. E cada um ia buscar o sustento para ajudar em casa. E as mães tinham que se desdobrar para, às vezes, com 1 quilo de farinha, 2 ovos, fazer um almoço para 10 filhos, que nem nós éramos. Somos em 10, irmão. Então, eu entendo quando tu fala aqui disso. Mas o que as pessoas precisam é de oportunidade. A miséria não leva ninguém para o mau caminho. Tu vence ela. Se tu vem com a estrutura, com a educação, tu vence ela. E tu te projeta.
Porque quando se busca de imediato, tem aquele cara que quer ser empresário, quer colocar uma empresa hoje e amanhã ele acha que vai estar rico. Mas não é assim que funciona. Porque se tu não botar a semente no chão, não regar ela, fazer a planta crescer para ela dar frutos, tu não colhe. E tem planta que tu vai plantar que tu nem vai colher. Mas alguém tu vai deixar para um dia alguém colher. Talvez seja os teus filhos, que foi o caso do meu pai. O que ele fez, o que a minha mãe plantou com os 10 filhos que tinha. Eles não tinham, não é educação. Eles não tinham o conhecimento de ensino, porque era analfabeto, porque a educação a gente dá em casa, recebe em casa. Mas tinha uma coisa que ninguém tirava deles com ensino nenhum. E isso tem muita gente em Capão que é assim, Tito. E a tua humildade, quando tu subia, tu era dos poucos candidatos a vereador, que quando tu subia num palanque, tu dizia que o Pardal fez aquela rua, e que tu não tinha problema de dizer que tinha sido nós como secretário. Isso representa o homem que tu é. Porque tu não precisa se sentir inferior a ninguém e nem maior do que ninguém. Tu precisa ser o que tu é. E tu pode ter certeza que eu, quando venho para a tribuna, tu viu que eu nunca uso um pedaço de papel. Até porque não sou um intelectual. E o meu primeiro discurso que eu fiz na minha vida política, eu decorei ele e escrevi. Eu não consegui dizer uma palavra do que tinha escrito. Porque chegou lá em cima, eu já estava com um pensamento diferente. O meu pensamento, olhei para aquele mar de gente, tremendo que nem uma vara verde. Só me lembro do que eu disse, que estava escrito no papel. Boa noite, senhoras e senhores. Que é o que estava escrito. E o resto foi no improviso. Então eu disse, diga para frente, a gente se pega um tema e se debate sobre ele. E não importa, já vi doutores, intelectuais, às vezes não saber se expressar, às vezes a gente erra um pouco no português, mas o coração pode ter certeza que não erra. E é isso que tu é, Tito. Tu pode achar que tu tem dificuldade com as palavras, mas o teu coração, ele te aponta o caminho. Obrigado, senhor presidente.